Olá, internautas, meu nome é Alan Alex, sou editor do painelpolitico.com e aqui comigo, Dr. Murilo Ferri, comentarista, e a gente com o nosso resumo da semana. Vamos comentar aí as principais notícias que foram destaque no noticiário local e nacional durante essa semana que passou. E a gente começa com uma notícia que ainda não foi publicada, mas será neste fim de semana, que é a respeito de um pedido do Ministério Público do Estado de Rondônia contra o prefeito de Ariquemes, Thiago Flores. O Ministério Público, eu recebi agora há pouco essa informação, estou aqui com o despacho, são 30 e poucas páginas, 35 páginas. Ele entrou com uma ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa com pedido de ressarcimento ao erário. Nesse final de semana eu vou estar disponibilizando a íntegra desse pedido do Ministério Público e dando os detalhes a respeito desse inquérito, dessa ação. O Thiago Flores aí, que foi eleito com grande expectativa, por parte da população. Ele que é delegado de polícia, eu acho que está licenciado. Isso mesmo. E foi secretário da Paz no governo do Confúcio Moura. Por algum motivo, sabe-se lá qual, os eleitores de Ariquemes resolveram confiar a ele o comando do município. Então, esse não é o primeiro problema que o Thiago tem. Já começou o mandato dele bastante conturbado, com a apostila, cheio de coisa, muita confusão. Arrancou página de apostilas, enfim. Embalado nessas notícias loucas, que a gente tem visto nos últimos tempos. Lamentável que isso aconteça. E Ariquemes é uma cidade que vem sofrendo muito com sucessivas gestões, É mais ou menos como Porto Velho também, que não pode... Mas os ariquemenses não precisam ficar com inveja, não. Era essa observação que eu ia falar. É engraçado como em Ariquemes, toda eleição para prefeito, todo prefeito que entra, Ariquemes ela entra com uma vontade assim de que, nossa, esse vai entrar, vai mudar tudo, vai funcionar. Não dá 6 meses, pá, E Ariquemes descobre que aquele... No caso do delegato, descobre que o príncipezinho é um sapo. É um sapo. Aquela entrada de Ariquemes ali, a BR-364 passa ali, divide a cidade. Aquilo é um absurdo. Está há anos aquela situação, uma buraqueira. Ali tinha que ter, há muito tempo, já tinham que ter feito uma passagem de nível, ou por cima ou por baixo, mas tinham que ter resolvido. Estamos falando de uma cidade que vem de 8 anos de prefeitura Confúcio Moura, e depois 8 anos de governo Confúcio Moura, e até agora... Confúcio Moura era deputado federal também por Ariquemes. Vamos falar dos cargos do executivo, que poderia resolver essa situação de forma mais fácil, Lá, 8 anos Confúcio Moura na prefeitura de Ariquemes, 8 anos de Confúcio Moura no governo do estado de Rondônia e continua exatamente a mesma entrada, o mesmo problema, o mesmo buracado, o mesmo lixo, o mesmo mato, que o mato toma de conta, você não tem visão da via às vezes. É verdade. Enfim, Ariquemes continua abandonado. Então, e nesta quinta-feira, foram liberadas aí 2 pesquisas, uma do Ibope e uma do Datafolha, sobre a eleição presidencial. As duas apresentam aí uma diferença. O Ibope deu Bolsonaro por 57%, o Datafolha deu ele por 56%, e ambas o Haddad tem 44%. De acordo com o jornalista Noblar, do blog do Noblar, da Rede Globo, do Jornal Globo, da revista Veja, ele resume da seguinte forma: a eleição presidencial não está aberta, ela continua amplamente favorável a Bolsonaro. Uma virada não é impossível, mas é difícil, e se ocorresse, certamente seria histórica. E aqui na pesquisa regional, essa semana, nós tivemos o Ibope também, na verdade no final de semana, não foi isso? Foi nessa segunda-feira que saiu o resultado do Ibope, durante um debate que estava acontecendo na SIC TV. E o candidato, inclusive, Marcos Rocha, que está na frente, anunciou o resultado da pesquisa, deu a ele com 63%, o Expedito Júnior com 37%.
Em relação a números do Ibope em Rondônia, a gente sempre há uma discrepância. Nós tivemos uma verdadeira barbaridade no primeiro turno, tanto para governo quanto para Senado, né? E agora no segundo turno saiu essa primeira pesquisa, mas de fato a gente vai ter a comprovação desses dados no domingo, né, dia da eleição. E volto a repetir, é muito importante que você participe do processo político, né? Não se deixe levar nessa história de que não vou votar, já está ganho, já ganhou, vamos para o banho, ou deixa isso para lá, deixa que os outros votem, porque você está autorizando outras pessoas a tomarem decisões em seu nome, né? Então fica complicado reclamar depois. E olha, uma notícia muito importante que circulou essa semana, que foi divulgada pela coluna Painel Político, é a respeito do orçamento do Estado. Na semana passada, o Tribunal de Justiça de Rondônia queria pagar, até por determinação da lei, uma série de precatórios que estavam na fila. E se houvesse esse pagamento desses precatórios, o Estado ficaria inviabilizado. O governador Daniel Pereira esteve em Brasília, reuniu-se lá com o Alexandre de Moraes, ministro do STF, a quem já havia um pedido para que fosse autorizado esse pagamento, né? E o governador explicou para ele a situação do Estado, a triste situação que se encontra as contas públicas de Rondônia, e o ministro sensibilizado resolveu suspender, né? Então não autorizou que nenhum pagamento fosse feito. Daniel Pereira também esteve reunido em Brasília com outros, com ministros, enfim, Secretaria de Tesouro Nacional, porque nós temos pendências fortes em Brasília, né, que precisam ser resolvidas, e de qualquer forma ele conseguiu garantir aí o pagamento dos salários de outubro já foi pago, né, para pagar novembro, dezembro, 13º, janeiro, e com previsão de pagamento até fevereiro. Isso independe de quem seja o próximo governador, ou Marcos Rocha ou Expedito Júnior. A primeira providência que eles terão que tomar, caso seja lá quem for eleito, é ir a Brasília resolver essa situação. Essa não é uma situação que vai ser resolvida na bravata. Tem que ir lá, tem que negociar. O presidente que assumir também, independente de quem seja, Bolsonaro ou Haddad, vai se deparar com uma crise gravíssima que precisa ser solucionada, que é a quebradeira dos estados. Todos os estados, absolutamente todos, estão endividados, sem recurso para absolutamente nada. A gente está tocando o Brasil no automático, raspando o cofre, fazendo empréstimo, enfim. A situação está desesperadora. Para 2019 as perspectivas não são boas. E isso eu falo não apenas do serviço público, mas também no setor privado. Independente de quem assuma o próximo governo, nós teremos aí um hiato, né, que é natural, de transição, onde novas leis ou novos pacotes, novas medidas que sejam tomadas vão ter que respeitar prazos, enfim, tem toda aquela adaptação, aquela fase de adaptação. O primeiro ano normalmente é meio estático, né? E vai ser terrível a previsão, as perspectivas para 2019, pelo menos no primeiro semestre, vai ser um ano de ajustes, né? Então, assim, a tendência é a crise se manter, mesmo que as esperanças sejam renovadas. Mas fica aquela pergunta, porque eu acompanho o noticiário e vejo. Da campanha dos presidenciáveis, todos eles estão pregando, talvez uma medida populista, mas renúncia fiscal. Renúncia fiscal, reajuste tributário, no sentido de que, olha, vai amenizar, vai tirar do bolso do contribuinte, vai diminuir imposto, carga tributária e tudo mais. Todos, independente de ser Bolsonaro, independente de ser Haddad. Você vem aqui para o governo do estado, exatamente o mesmo papo. Ah, não, é renúncia fiscal, é trazer indústria, não sei o quê. E ao mesmo tempo você vê um estado quebrado, contabilmente, sem grana, tendo que fazer os investimentos obrigatórios e todos os candidatos dizendo em renúncia fiscal. Como é que vai se dar isso também, né? Por isso que a gente acredita que vai haver uma grande desilusão do eleitorado nessa onda que está acontecendo aí. Exatamente. E quando se fala em trazer indústrias, tem que ter indústrias para serem trazidas, né?
O setor industrial brasileiro está num estado crítico. Né? As empresas, as indústrias estão fechando, estão demitindo, estão encolhendo todas elas porque falta recurso para investimento. Ah, mas se reduzir imposto vai melhorar? Não, não vai. Redução de impostos, ela atinge, em primeiro momento, os assalariados, pessoal, a elite do serviço público, essa de fato vai sentir essa redução, mas não se enganem, porque o governo nunca dá nada para ninguém. Se ele reduzir o imposto de um lado, ele vai apertar de outro, a gente não sabe onde, provavelmente na Previdência ou na questão trabalhista, né? Nos direitos trabalhistas que já estão aí numa situação... Em primeiro momento as pessoas não estão sentindo, mas a Justiça do Trabalho nisso já está refletindo, né? Essas mudanças. Já diminuiu bastante. Já diminuiu muito a demanda, mas isso não diminuiu, não é porque os empresários ficaram bonzinhos, é porque agora o acesso à Justiça do Trabalho ele tem que ser uma coisa mais responsável, né? O problema nosso sempre foi encontrar um equilíbrio. Parece que nós estamos a caminho do equilíbrio, mas... né? Estamos no Brasil e, como sempre, tem que se olhar com Eis a pergunta, equilíbrio para quem? Exatamente. Né? Porque, tudo bem, alterações trabalhistas, e era necessário, eu acredito, era necessário, é um pouco arcaico que a gente profunda no modelo brasileiro de federação. Mas uma reforma institucional, lógico, né? Independente de amores e tudo mais, de fato, adaptar-se ao que o mundo está aí hoje, né? Agora está difícil, porque todos os lados têm uma ideologia diferente. Ninguém quer mexer com funcionário público ao mesmo tempo. Todo mundo quer mexer nas leis trabalhistas e arrecadação, mas ninguém quer mexer com funcionalismo público. Ninguém ousa falar em qualquer coisa com relação aos tetos salariais. Mexer no orçamento judiciário, então, ninguém vai falar sobre isso, porque... Nem os militares, né? Militares não entram na fatia, Ministério Público não entra, membros do magistratura não entra na fatia, Ministério Público também não entra na fatia. Então vamos mudar o quê? Porque Barnabé não afeta. E aí nós estamos coitados, falando, mas são reformas trabalhistas. Os técnicos e 90%, pode ser até mais, dos trabalhadores são da iniciativa privada, ou trabalham na iniciativa privada. Né? O assistencialismo público, o serviço público em si, são poucos, né? E ao mesmo tempo a discrepância de valores salariais é enorme, né? Da iniciativa pública para a privada na mesma função, inclusive. Fora as benesses de direitos adquiridos e tudo mais. Eu particularmente defendo que haja um novo modelo de federação. Eu acho que os estados tinham que ter autonomia, inclusive para partir sim para uma guerra fiscal, porque tem estados que têm muito mais a oferecer do que outros. Nós aqui, por exemplo, temos a questão de logística, com saída para o Pacífico, com o Amazonas aqui do lado, enfim. Nós teríamos vantagens sobre outros estados. Lógico, não um canibalismo fiscal, mas uma guerra fiscal que seja dentro dos limites do aceitável, né? A gente precisa disso, porque o Brasil, mesmo independente de quem ganhe, nós continuaremos tendo essa discrepância, essa distorção que é o desenvolvimento que nós temos na região sul e o subdesenvolvimento nas regiões norte e nordeste e parte do centro-oeste, né? Então a gente precisa rever esse modelo. A forma como nós conduzimos o Brasil hoje, esse modelo que nós adotamos aí, que nós estamos usando, né, é totalmente insano. Ele não atende às necessidades da população e a cada 4 anos a gente passa por essa questão, por questões ideológicas, enfim, né? A gente hoje, o Brasil é um país dividido, que sei lá, 44% gostariam de ser administrados talvez pelo PT, ou Haddad, ou pela esquerda, e o restante gostaria muito que fosse pela direita, né? Essa questão fiscal e fazendária é interessante nos estados, né? Essa briga fiscal, porque existe o CONFAS para isso. Que é quem bloqueia todo mundo. Exatamente. O CONFAS é um órgão que, na verdade, assim, quando o Estado quer dar um incentivo fiscal de ICMS, de IPVA, enfim, de tudo isso daí, ele tem que ter autorização do CONFAS. Exatamente. Conselho Nacional de Fazenda. Conselho Fazendário Nacional. Enfim. Mas esse mesmo conselho, ele é altamente manipulável por estados ricos. Exatamente. Da federação, né? Exatamente. E ao mesmo tempo você vê aquele pessoal, vamos citar, né? O pessoal do Sul lá querendo
tirar os 3 estados lá, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul do Brasil e tal, montar sua própria república, a República de Curitiba, dizendo que eles estão pagando por aqui pagando folha de pagamento do Sergipe, de Rondônia, enfim. Mas há de se levar em consideração que esses estados têm grande influência no CONFAS e eles conseguem levar a indústria por conta disso. É verdade. Enquanto a partir da Rondônia, a gente fica aqui com o pires na mão. Estados do Nordeste, a mesma situação. Então, de fato, nós temos exatamente. Tem que haver uma alteração institucional de modelo de federação. Nós temos um assunto que está em voga nessa eleição aqui em Rondônia, que diz respeito ao ICMS do combustível de aviação. Os aviões que fazem voos para Rondônia, eles precisam abastecer aqui no estado. É obrigatório que eles abasteçam, porque a aeronave ela não pode voar sem estar com uma determinada quantidade de combustível. Como aqui tudo é longe. Como aqui tudo é longe, o avião obrigatoriamente tem que abastecer aqui. Só que o ICMS do estado é 25% sobre o valor do litro dessa gasolina, não sei se é litro, se é galão, enfim. É 25% o valor do ICMS sobre o combustível de aviação. Ivo Cassol, quando foi governador, ele fez por conta própria um decreto reduzindo para 14%. Era quanto as aeronaves pagavam aqui em Rondônia para abastecer. Isso, na época, deu uma fomentada nos voos regionais, principalmente nas pequenas companhias aéreas daqui de Rondônia. Só que esse decreto, por não ter passado pelo CONFAS, ele é inconstitucional. O Tribunal de Justiça levou 4 anos para julgá-lo. Em 2014, por determinação do Tribunal de Justiça, através de uma ação do Ministério Público, o decreto foi invalidado e desde então adotou-se os 25%. As aéreas alegam que, se reduzissem o valor do ICMS, eles conseguiriam repassar isso no preço da passagem, o que não é verdade, né? A gente sabe que é só mais um lobby deles para pagar menos. De qualquer forma, o ICMS de Rondônia é altíssimo. O do diesel, se eu não me engano, está em torno de 27%, né? Então, assim, é surreal, né? Perdão, 17%. E se você tira essa receita do Estado, a arrecadação cai e automaticamente nós que já temos poucos recursos, o Estado de Rondônia inteiro, o orçamento para o ano que vem é de 8,7 bilhões de reais, né? O que é quase nada, se você dividir isso pelos municípios. Isso é uma previsão, né? É uma previsão, mas se você fizesse essa divisão a grosso modo pelos 52 municípios que nós temos, ia dar uma mixaria para cada um, né? E isso é o orçamento anual. Então, tem que ter responsabilidade sobre isso. E eu acho sim que os estados que têm menos condições, né, como os Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste, nós deveríamos sim rever essa questão desse reajuste, essa política do CONFAS, né? E eu acho que, caso Jair Bolsonaro ganhe a eleição, ele poderia aproveitar o embalo, né, de reformas, já que ele está pregando tanto a mudanças, reformas e tal, ele poderia reformar essa questão dando autonomia para os estados e, quem sabe, até criando novos estados, né? Porque nós tínhamos um projeto aqui que é do Hereditário Cassol, quando foi deputado federal, que era a criação de um novo estado, pegando parte de Rondônia, ali, aquela parte da região sul do estado, com parte do Mato Grosso, construindo um novo estado. Estado do Aripuanã, acho que era o nome. Estado do Aripuanã. A região era alguma coisa Cone assim. Sul e o era norte parte do Cone Sul ali, né? Aquela região que pega Colniza, aquela área toda ali do Mato Grosso e uma ponta de Rondônia, para criar um novo estado. Nós temos o Pará, que é gigantesco, que daria para fazer 2 ou 3 estados ali dentro também. Enfim, a gente precisa rever esse modelo, né? Até porque um estado novo, ele fomenta o desenvolvimento de regiões, né? O Mato Grosso hoje é só mato. Onde não tem soja, é mato, é reserva indígena, é floresta, enfim, isso tem que ser revisto. Nós não podemos ficar nesse modelo dessa forma. Porque temos que preservar a natureza, temos que preservar a natureza. Mas é possível preservar, é possível desenvolver e é possível, né, fazer com que a sociedade evolua. Da forma como nós estamos, a gente vive meio tribo de índio, meio urbano. Na verdade, o que a gente precisa... Distâncias enormes, imensas. Na verdade, o que a gente precisa é encontrar aonde está a sustentabilidade
no meio ambiente. Porque a gente fica nessa ideia de politicamente incorreto de meio ambiente, que não pode mexer na mata, não pode... Não, tudo bem. Bom para gringo, né? Bom para gringo. Mas a gente precisa, de alguma maneira, encontrar nisso daí a tal da sustentabilidade, que todo mundo fala, mas ninguém sabe onde é que está. Nem o Acre achou, porque o governo da floresta quase acaba com a floresta. Pois é, então, assim, é muito bonito você pregar. É igual quando os gringos vêm aqui e falam, não desmatem a Amazônia. Nos Estados Unidos não tem mais uma árvore. Uma estrada, né? Para que uma estrada? Claro, pô, eles estão desenvolvidos, têm dinheiro, tem tudo, enquanto a gente aqui ainda está nessa Brasil colônia, de certa forma. Cavernas, né? Praticamente. Vamos ser bem realistas quanto a isso. E olha, a pauta, né, pós-eleição, governo e presidência, vai ser a sucessão na Assembleia Legislativa. Né? Quem vai suceder Maurão de Carvalho? Há uns 15, 20 dias atrás, era certo que seria o deputado Lebrão, lá da região da 429. Mas essa não é bem o cenário que está em voga, não. Tem vários nomes que foram colocados, do deputado Alex Redano, Laerte Gomes, agora o Cirone do Toso, que se colocou também, Jean de Oliveira, né? Então nós já temos aí 4, 5 nomes com Lebrão que querem, que pensam, né, em articular aí uma possível eleição para a mesa da Assembleia. E podem surgir novos nomes aí que a gente ainda não sabe. Dos deputados reeleitos que foram parceiros do deputado Lebrão, que foi o primeiro a se dizer candidato, há uma grande questão ali, porque dizem que ele tem ele é um pouco truculento, né? Um pouco bem mais... Não é suave. Exatamente. O trato com a pessoa. Não é uma pessoa afável. Exatamente. Ele tem uma fisionomia um pouco mais truculento, mais centralizador também. Então, os pares da legislatura anterior não estão... Né? Então, dizem que vão com ele, dizem que não vão, não querem caçar confusão nesse momento também, porque ainda é cedo, a gente precisa terminar esse segundo turno, até porque normalmente os governadores influem muito na mesa, né? Ou pelo menos tentam influir muito na mesa. O que não é muito saudável, né? O Confúcio, no primeiro mandato dele, ele tentou emplacar Gesualdo Pires como presidente da Assembleia, não deu certo, ganhou Walter Araújo, né? Aí o Confúcio não interferiu quando foi o Maurão de Carvalho. Para ele, qualquer um era melhor que o Hermínio, que era vice do Walter, e que peitou o Confúcio durante o primeiro mandato dele. No segundo mandato foi mais tranquilo, ele não deu azia na Assembleia, a Assembleia também não deu azia nele. Nesse novo momento que a gente está vivendo, é muito importante também que o governo não interfira na eleição da Assembleia Legislativa. Isso é ruim tanto para o Executivo quanto e principalmente para o Legislativo. Né? Foram os 2 anos, são os 2 anos do primeiro, os 2 últimos anos do primeiro mandato do Confúcio, né? Foi um inferno para ele. Foi, de certa forma foi, mas também foi os 2 anos que, de certa forma, o governo conseguiu se segurar um pouco mais, né? Porque tem muito essa questão. Digamos que enquanto teve na presidência o deputado Maurão, o governo conseguiu passar muita coisa de que deveria ter um cuidado melhor, né? Zelo. Com o Hermínio não passava nada. Ali tinha que ter votação, tinha que ser... Mas com o Walter, então... O interessante é que a eleição da Assembleia, ela é biênio, né? Então o Walter foi eleito, ele ficaria 2 anos, o Hermínio era o vice dele. Com a prisão do Walter, o Hermínio assumiu e conseguiu ser eleito presidente, tendo o Maurão como vice. E depois o Maurão sucedeu o Hermínio e depois se reelegeu, né? Foi um processo relativamente tranquilo. E agora a gente está nessa iminência aí, porque hoje é uma legislatura nova, indiscutivelmente, os novos que estão chegando também querem fazer parte da mesa. É tudo novo, né? Legislatura nova, executivo novo. E um prédio novo que está aí, prédio novo. Que deve ser inaugurado em breve, aí o prédio da Assembleia Legislativa, né? A gente já está aí com o nosso tempo de hoje praticamente esgotado. Eu gostaria de agradecer o pessoal que acompanha o nosso bate-papo semanal. A gente está devendo aí algumas entrevistas no Político,
nos e últimos, no Sentença. E no Sentença também. Mas é dada essa correria de segundo turno, enfim, dos afazeres, mas a gente vai regularizar isso aí logo após esse segundo turno, né? Inclusive, já está na nossa pauta aí trazer o futuro governador eleito, seja ele quem for, para que ele diga de como vai fazer esses milagres que a gente precisa, né, em todas as áreas de Rondônia, porque a situação não está fácil, não. Eu tenho medo de milagres, que muito milagre leva o pessoal para as grades, né? Verdade. Tem que ter cuidado com milagreiros isso. aí. E é os milagreiros o grande problema, na verdade. O bom é o centralizado, né? Olha, dá para fazer isso aqui não dá, é melhor não mexer agora. Que aí você tem perspectiva, você cria, se planeja para isso. Dura é você ouvir várias cantadas de sereia, pensar que tudo, planejar a sua vida e, olha, não vai ser bem assim. A frustração é o que mata, né? É verdade. Então, meus caros, muito obrigado pela audiência. Participem do nosso canal aí, né, classificando a gente, dando um like ou um dislike. Assinem o canal da gente também. Visite nossas redes sociais, né, Facebook, Twitter, estamos lá, @painel político. Também estamos no Instagram, o mesmo nome. E visite o nosso site diariamente, faça parte dos nossos grupos de WhatsApp, né? Enfim, fique por dentro de tudo que acontece aqui em Rondônia, no Brasil e no mundo. Obrigado a todos e tenham aí uma excelente continuidade de dia, né, de semana, e que um bom domingo a todos. Um bom domingo, boas eleições, né? Vote. E lembre-se, nós estamos numa democracia, independente de quem ganhe, de quem perca, né? O vida que segue. É respeitar o processo e a vida segue, né? Então, até a próxima semana.